Bom dia, minha gente amada de todo o Brasil. Bem-vindos a Cristiane Globo de Telecomunicações. Vou fazer essa live rapidinho aqui para falar sobre a reforma da Previdência, sobre a CCJ ontem, que o Paulo Guedes participou. Eu não consegui fazer a live do final do dia porque eu fiquei assistindo, que foi até altas horas lá, né? Foi até as 8, 9 da noite. E eu tava querendo assistir cada detalhe do que o Paulo Guedes falava, porque, como eu venho falando e repetindo aqui, a reforma da Previdência é o assunto número 1 para quem investe hoje em ações e outros investimentos também no Brasil. Renda fixa também oscila muito com relação a isso, principalmente os pós-fixados. Bom, como eu já escrevi em alguns posts aqui, a CCJ ontem mostrou que realmente a base de apoio do governo e a base de apoio para aprovar a reforma da Previdência, ela tá muito desorganizada. Oi, tudo bom, Jailson? O Paulo Guedes, ele ficou, digamos, apanhando sozinho por muito tempo com os deputados da oposição, batendo na reforma, contrapondo, e a base só foi aparecer, assim, apoiar ele no final, quando nem a Globo News já não estava mais passando ao vivo. Eu tive que acabar de ver no YouTube, ao vivo, lá do Congresso. Então, a maior parte do tempo na CCJ, ele realmente, assim, ficou sem apoio, né? Foi só oposição contrapondo. Mas a boa notícia, pelo menos não é uma opinião só minha, mas também pelo que eu vi nas redes sociais, é que ele se saiu muito bem, ele se mostrou extremamente engajado com a proposta, ele se mostrou firme, confiante, um técnico. Não é à toa que ele é doutor pela Universidade de Chicago, não é para qualquer um. Então, assim, a gente tá em ótimas mãos no sentido de que ele é um ministro extremamente qualificado, ele é um professor. Enfim, ele é uma pessoa muito, muito qualificada e ele se mostra muito confiante com a proposta dele, muito engajado em tentar ela passar. E é como ele mesmo disse, se não passar essa, o Brasil vai ter que passar outra reforma. Porque também, como eu venho dizendo para vocês, o Brasil tem um déficit fiscal enorme, crescente, cresce a cada ano, e que pode ser algo explosivo. Ou seja, o Brasil, ele está gastando muito mais do que ele arrecada. Então por que não para de gastar? Bom, para parar de gastar, o grande problema é que o maior gasto, tirando os juros da dívida, é a Previdência. E a Previdência, ela vem crescendo muito, vem crescendo ano após ano. Por quê? Vários fatores. Primeiro, que o bônus demográfico não vai mais existir, ou seja, a população está envelhecendo, ela está vivendo muito mais e tem menos filhos, então tem menos jovens entrando no mercado de trabalho. Então, quando antigamente tinha 10 jovens para pagar a aposentadoria de um idoso, isso está se invertendo. Vai chegar ao ponto onde teremos 10 idosos para um jovem no mercado de trabalho. Então, a gente tem que mudar as regras da Previdência, porque senão essa conta não fecha. Então, assim, para o Brasil conseguir resolver o déficit fiscal dele, que está crescendo demais, está gigante, porque o Brasil gasta mais do que arrecada, é necessário gastar menos. Para gastar menos, temos que reformar a Previdência, porque ela é o segundo maior gasto, ou o primeiro maior gasto, tirando os juros da dívida. Ah, mas por que não paga a dívida? Bom, porque se justamente o problema é que gasta mais do que recebe, como que vai pagar a dívida? É que nenhuma pessoa, se eu estou endividada no banco, porque eu gasto mais do que eu ganho de salário. Ah, mas por que você não paga a sua dívida? Porque eu não tenho dinheiro, por exemplo, entende? Então, o Brasil o que sobra para ele é gastar menos. E o maior gasto hoje em dia é a Previdência. Então, é fundamental, é imprescindível que a gente tenha uma reforma da Previdência. Se não for essa, vai ter que ser outra. Porque senão... outra coisa que eu ouvi assim, mas o Brasil precisa de investimento para crescer. Muito bem, mas de onde que vai vir o investimento? Se justamente, de novo, o problema é que não tem dinheiro, gasta mais do que arrecada.
tem déficit, está no vermelho, ou seja, quem está no vermelho não consegue pagar dívida, ou o governo não consegue pagar dívida pública. Quem está no vermelho não consegue investir. Como é que eu vou fazer uma casa nova se eu não consigo pagar minha dívida no banco, por exemplo? Então, o investimento ele vai ter que vir de onde? Vai ter que vir das empresas, vai ter que vir do exterior, botar dinheiro aqui, fazer empresas aqui, colocar fábricas aqui. Só que ninguém investe em um país quebrado, né? Então, para o país deixar de ser quebrado e aí atrair novamente os investimentos, é preciso, é necessário, é fundamental fazer a reforma da Previdência e que ela passe. Se não para essa, que seja outra. Bom, e por isso, por essa reforma da Previdência ser tão importante, fundamental para voltar crescimento, voltar emprego, a gente conseguir ter uma economia saudável, que é um assunto fundamental para quem investe, tanto em juros como em ação. Porque as ações nada mais são do que um reflexo do resultado das empresas. E as empresas, elas estão na economia. Se a economia cresce bem, é mais fácil para as empresas crescerem mais e lucrarem mais, e as ações tendem a valorizar. Da forma oposta, se não passar a reforma da Previdência, se a economia não recuperar da crise, é provável que continue difícil o ambiente da economia para as empresas, e aí as ações sofrem. Então é por isso que a reforma da Previdência é tão importante de ser acompanhada pelos investidores, e também é importante que ela seja aprovada para o Brasil retomar o crescimento. Essa é a minha opinião e é a opinião de grande parte dos economistas, como eu já expliquei, bem fundamentada. Então é isso. Eu queria falar sobre esse assunto de reforma da Previdência, porque ontem foi o principal assunto, e eu não consegui fazer a live de noite, porque eu estava justamente acompanhando a CCJ. Mas é isso, um beijo a todos, continuem mandando as suas dúvidas, vai ficar gravado aqui no IGTV, eu vou botar lá no canal do YouTube do Invest10. Também entrem no site www.invest10.com ou www.invest10.com.br, que eu tô colocando muito material lá, textos maiores, que é impossível colocar aqui no Instagram, e aí vocês só conseguem ter acesso lá, é gratuito, e quando vocês entrarem no site, cadastrem o e-mail de vocês, que aí eu mando pro e-mail gratuitamente, todos os dias, as minhas análises, certo? Compartilhem pros amigos, vamos aumentar essa discussão, porque guardar dinheiro é importante, investir bem é importante, e todos esses assuntos todo mundo deveria ter na escola, na minha opinião. Mas como a gente não teve na escola, nunca é tarde pra gente aprender, né? Então tá, beijo a todos, abraço e até